Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre algumas revelações de Jesus sobre a igreja ou para a igreja. Queridos, precisamos entender que existem inúmeras revelações, mas nós vamos falar apenas sobre uma linha. Então preste atenção. Jesus estava conversando com os seus discípulos no livro de Mateus, capítulo 10, capítulo 13, o verso 10 está escrito: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Como você vê, Jesus havia escolhido os discípulos de entre os judeus, para que através deles ele pudesse dar início ao ministério da igreja. Foi com esses discípulos que Jesus fundou a igreja, que posteriormente teria a missão de evangelizar os gentios, de onde procede o levantamento de Paulo para esta missão tão importante. Mas vamos voltarmos ao texto. Então, essa palavra está sendo direcionada aos discípulos e incomodou os discípulos o fato de Jesus não estar sendo tão explícito na sua exposição de mensagem com a multidão que estava ao seu redor, que eram todos judeus. Então, Jesus disse que não era o tempo deles, era o tempo dos discípulos. E Jesus estava informando os discípulos. E quanto à nação de Israel, Deus trataria com ela mais tarde. Por esse motivo que a nação ficou de um lado e Deus começou, portanto, através do Senhor Jesus, trabalhar a igreja. Ou seja, a igreja foi formada com o corpo dos gentios. Com o corpo judaico, porém extensiva aos gentios. Esta é a expressão correta. Então vamos lá. O Espírito Santo de Deus, em João 14, 17 e 26, o Senhor Jesus está nos dando também esta instrução. Olha bem, 14, 17. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Senhor Jesus estava revelando aqui à igreja que estava em formação, que o Espírito Santo de Deus trabalharia com a igreja, edificaria a igreja e traria para a igreja todo o conhecimento necessário, tanto através das palavras do Senhor Jesus, como os que fossem somados de acordo com a necessidade do trabalho. Então o Espírito Santo de Deus teria essa missão. E o mundo, ou seja, o sistema onde habita um maior grupo de pessoas que não estão interessadas em servir ao Senhor, estes não teriam nenhum conhecimento destas verdades ou destas revelações. Somente a igreja, ou seja, aqueles que crescem em Jesus e o recebessem como Senhor e Salvador pessoal. E ele diz no verso 26 assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Como você vê, aqui está declarado pelo Senhor Jesus Cristo a expressão de que o Espírito Santo trabalha no seio da igreja, no coração dos seus servos, para a edificação da igreja e também para a expansão da igreja. Porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e também instrui o servo de Deus já convertido para que ele prossiga em sua missão dentro do propósito do Senhor. E aí nós vamos então para uma expressão que Jesus usou em João 14, onde ele diz assim: Eu vou para o Pai, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Isso dando a esperança para a igreja de que mesmo depois que Jesus fosse embora, nós não ficaríamos órfãos. Além de estarmos com o Espírito Santo, teríamos a promessa, ou tivemos a promessa, de que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para a sua igreja, para todos aqueles que creem nele e se dispõem a andar conforme os seus ensinamentos. Em João 16, 33,
o Senhor Jesus adverte também a igreja, mostrando que não seria uma vida fácil, seria uma vida difícil. Então ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, mostrando que todo aquele que cresce nele haveria de enfrentar muitas adversidades, como nós enfrentamos todos os dias. Mas graças a Deus que pela força do Espírito Santo, pelo poder da palavra e com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é verdade? Mateus capítulo 22, o verso 20, Jesus dá uma missão, que é para pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar todos aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Efésios 5, 25, e nós temos ali uma expressão muito linda, que Jesus Cristo faz uma comparação. O Espírito Santo instrui o apóstolo São Paulo para fazer uma comparação. E eu quero ler para você ver como que é linda essa revelação. É extraordinária. Eu sei que talvez você já conheça o texto, mas eu quero trazer à sua memória. Verso 25 diz assim, presta atenção. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus morreu por causa da igreja. Morreu para que a igreja fosse fortalecida e edificada. Incrível que a palavra de Deus mostra que Jesus é o cabeça da igreja. No outro texto, ele é o noivo da igreja. É muito lindo essa comparação. Ele comanda, mas ao mesmo tempo faz parte dela. Porque sem cabeça, no corpo não sobrevive. Ele é o cabeça da igreja. E ainda o verso 27 diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual o propósito de Jesus para a sua igreja? Santificá-la. E como ele faz isso? Pela lavagem da palavra, ou seja, utiliza a própria palavra dele para purificá-la. Todos quanto creem nele, permanecem nele e procuram através da palavra corrigirem as suas falhas e viver conforme a vontade do Senhor. E o verso 29 diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, mas alimenta e dela cuida. E é o que o Senhor Jesus faz. Ele nos alimenta com a sua palavra e cuida da sua igreja. Entendeu? Revelações preciosas para todo aquele que está inserido no corpo da igreja, os quais vivem pela fé no sacrifício do Cordeiro de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor eterno, obrigado por todas as revelações que o Senhor tem em tua palavra. Agradecemos ao Senhor por esta que está direcionada à igreja, da qual fazemos parte. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra dia após dia, para crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.